Estamos recebendo o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, muito obrigado por estar aqui conosco, o senhor que faz essa visita aqui a São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, bom dia. A gratidão é toda minha, é uma honra estar participando desse programa, porque a gente sabe da independência e da importância que tem de levar a informação verdadeira para a população. O senador, queria começar perguntando sobre, na semana passada, a não ida do governador do Amazonas à CPI. O senhor acha que, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus, essa decisão pode se estender a outros governadores que, eventualmente, não queiram aí prestar esclarecimentos, prestar depoimento? O que o senhor espera dessa decisão que pode abranger e pode beneficiar os governadores? Olha, sinceramente, eu espero que tenha sido um fato isolado, né? Porque a gente não pode esquecer que o Supremo Tribunal Federal foi que mandou o Senado abrir essa CPI. Então, ele não pode simplesmente boicotar o trabalho que a gente está fazendo lá. Então, o nosso objetivo, pelo menos de uma parte que está dentro da comissão, é ver toda a verdade, investigar o governo federal, sim, mas também os estados e municípios. Sabe por quê? Os estados e municípios receberam bilhões, nunca receberam tanto dinheiro para enfrentar a pandemia. Então, essas verbas federais, escândalos, não faltaram. A Polícia Federal está aí que o diga, né? Eu até tentei, na semana passada, convocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas fui voto vencido. Tive apenas o meu voto, foi 8-1. Mas essa CPI, ela não é por acaso que a XP já mostrou que a efetividade dela perante a opinião pública vem caindo. No mês de maio estava 46%, agora já está 35%. Vem despencando porque ela é a primeira CPI de impacto nacional, quem assiste ainda percebe isso, que não quer olhar a corrupção, né? Então isso efetivamente vai tirando, vai derretendo a credibilidade dessa CPI junto à opinião pública, mostrando que é uma CPI eminentemente politiqueira. E isso deixa a gente triste porque uma antecipação de calendário do ano de 2022, de uma eleição presidencial, não deveria ser o que motiva, principalmente, essa CPI. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com o país e temos reformas administrativas, reformas tributárias para fazer, mas praticamente tudo parou por causa dessa CPI. Então, se tem CPI, vamos investigar tudo. E não investigar só uma parte que interessa a quem domina lá, que é o G7, que são oposicionistas e que dominam a CPI de uma forma que decide pauta, desmanda, não avisa para ninguém, muda. Fica mudando quem são os convidados, né? Assim, de última hora. Então, até atrapalha o trabalho da gente de pesquisa para fazer as perguntas e para buscar a verdade. Senador, agora a pergunta é de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Senador, eu já acompanhei algumas CPIs que durante a investigação, durante o processo, elas mudam de sentido, né? A minha pergunta é se é possível quebrar esta hegemonia do G7, o senhor prevê aí que em algum momento será possível desmontar essa maioria montada ali na CPI? Muito difícil, Zé Maria. Você que acompanha minuciosamente, acompanhou CPIs que trouxeram realmente uma folha de serviço prestado importantíssima para a nação, como o Petrolão, como o Mensalão, né, que ia rastreando a corrupção. Essa não quer olhar para isso, né? E a gente vê que o G7, que eu repito, são oposicionistas, já está tudo dominado ali. E estão andando em círculo, né? Então, nós chegamos ao cúmulo, Zé Maria, na última sexta-feira, de ouvir cientistas militantes políticos. Isso é um absurdo. Eu até mostrei durante a CPI lá, na minha fala, que o cientista que estava sendo ouvido para falar contra, por exemplo, o tratamento precoce, ele tinha feito retweet aí dizendo do que o ex-presidente Lula já teria vacinado a população, né? E criticando o presidente da República, dizendo que era uma rajada assassina para os brasileiros. Eu vejo que a gente precisa de equilíbrio, né? Não faço o jogo nem do governo federal e nem da oposição. E quem acompanha o nosso trabalho sabe que eu critico muito o presidente da República por
fazer aglomeração num momento como esse, totalmente inoportuno, sem usar máscara, né? Mas a gente não pode também, a partir disso, que é uma provação global que a gente está vivendo no planeta, né? Que é o coronavírus, criminalizar, pegar um para Cristo, né? A gente sabe que tem a gestão do SUS é tripartite. Governo federal, estados e municípios. E um ponto pacífico, Zé, você que entrevista sempre senadores, você pode perguntar isso, eles vão te dizer, todos eles têm convicção de que não faltou dinheiro no enfrentamento à Covid. Mas esses escândalos, eu consegui, pelo menos na semana passada, que a gente chamasse a CGU, o ministro Wagner Rosário, foi convocado, foi aprovado, para explicar 53 operações que geraram aí quase 166 milhões de prejuízos. Então, que ele vá à CPI para explicar isso. Agora, o grande ponto dessa semana, amanhã, que eu chamo a atenção da população brasileira aqui com vocês, é que finalmente vão votar a convocação do Carlos Gabas. Carlos Gabas é o diretor executivo do Consórcio Nordeste, que teve aquele escândalo estranho, agora recente, de comprar 300 respiradores, e aí, da indústria da maconha, não me pergunte o que é que tem a ver essa droga, que é a maconha, com Covid-19 e com respirador, que eu não sei explicar, quero investigar isso na CPI. E esses respiradores foram comprados, quase 50 milhões de reais do povo nordestino, dinheiro do contribuinte, e nunca chegaram esses respiradores. Então, amanhã vai ser a votação dele, é muito importante que a gente possa aprovar para mostrar que essa CPI, pelo menos, quer um pouco buscar essa questão de corrupção. Aqui nos estúdios da Jovem Pan estamos recebendo o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, integrante da CPI da Covid. Pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Senador, bom dia. Um dos temas pelos quais a CPI tem se debruçado tem sido a questão ali do gabinete paralelo. Eu queria perguntar para o senhor, quão sério você considera a seguinte alegação de que o governo federal deixou para trás os técnicos do Ministério da Saúde para dar ouvidos a um gabinete da saúde paralelo que recomendava, no fundo, a estratégia de imunidade de rebanho sem vacinação. Se isso ficar comprovado, o senhor considera que é algo sério? Joel, eu vejo um processo um pouco esquizofrênico, né, nessa CPI de buscar justificar algo, né, como a gente diz no Nordeste, achar cabelo em ovo, porque todos os governos procuram ouvir, procuram presidentes, isso é uma coisa comum na Europa, nos Estados Unidos, ouvir especialistas, trazer para debate, buscar soluções. E pelo menos, na minha compreensão, eu não posso fazer julgamento antecipado, até porque a gente está esperando documentos que ainda estão sendo mandados pelo governo para cruzar as informações e ver se houve, de fato, algum tipo de equívoco. Eu acho o seguinte, erros numa aprovação como essa, que todo mundo foi pego de calça curta, né? O coronavírus foi uma tragédia humana no mundo todo. Erros, eu acho que todos os governos cometeram. A gente precisa ver se tem crime. Então, até agora, eu não vou fazer como outros colegas da CPI, que já disseram quem é o culpado, quem é o inocente, antes de começar a CPI. Né? O que tira a independência, tira a credibilidade. Temos até presidenciável dentro da CPI, para você ver a que ponto nós chegamos. Mas eu acredito que essa busca de soluções é normal. O que não podemos é desqualificar, desmerecer e não ouvir os técnicos. E pelo que a gente tem visto lá, não existe ainda, no meu ponto de vista, uma prova como eles têm colocado. Agora, gabinete paralelo, a gente vê que existe na CPI, porque o Lula teve com o relator, que inclusive é pai de um governador, né? Ou seja, como é que ele vai fazer um relatório para investigar a corrupção se ele tem um filho que é governador? Não dá para se fazer meio relatório. E também teve até conversas com o presidente da CPI, o ex-presidente Lula, que elogiou o trabalho que eles estão fazendo. Um trabalho que é completamente, quem acompanha ainda a CPI, vê que é um trabalho parcial, completamente parcial, com intimidação com os depoentes, com agressividade. O que aconteceu com a doutora Nise Yamaguchi
foi uma tentativa de humilhação de uma médica que salva a vida há 40 anos. A gente não pode aceitar isso. Eu acho que temos que ter muita serenidade, porque o Brasil vive um momento de muita polarização, de muito acirramento político. Isso não é bom. É momento da gente se reunir, de a gente pacificar e buscar realmente soluções com base na serenidade. Senador, o senhor disse que na semana passada foram ouvidos pela CPI depoentes militantes políticos. Para essa semana estão previstos, então, os depoimentos do ex-secretário de Saúde do Amazonas, também do ex-governador do Rio de Janeiro e do empresário Carlos Wizard. Qual a expectativa? Como o senhor vê esses 3 próximos convidados? Qual deve ser o mais importante? Eu espero que não aconteça o que aconteceu quando a gente tentou ouvir o governador do Amazonas, né? Foram lá buscar no STF para se resguardar, para não serem ouvidos, né? E ele não foi, atrapalhando o trabalho da gente. Eu espero que esses depoentes possam ir e que venham outros governadores e os prefeitos também, porque estranhamente eles tiraram da pauta que já estava divulgada para a imprensa nacional, para o Brasil todo, os prefeitos que foram visitados, cujos municípios foram visitados pela Polícia Federal. Acredito também que na sexta-feira, está na pauta inclusive, nós vamos ouvir cientistas a favor do tratamento precoce, porque eles não quiseram o debate. A nossa proposta, a nossa luta era para colocar um cientista contra o tratamento precoce e outro cientista a favor do tratamento precoce, para que a gente possa tirar as conclusões no debate franco, transparente. Mas eles não quiseram. A CPI deixou um dia para um e outro dia para outros. Agora, eu já pedi que, da mesma forma que nós tivemos um cientista lulista na última eleição, né, questão ideológica muito forte, que não venha nenhum bolsonarista, cientista, na próxima sexta-feira. Eu acho que contamina o debate quando a gente coloca esse viés político. Ciência é ciência. Então vamos ouvir os estudos randomizados, duplo cego, meta-análise, que os dois falam, né, que os dois lados, porque os cientistas estão divididos, isso não há dúvida nenhuma, então que eles possam mostrar os dois lados de suas pesquisas para o povo brasileiro. Senador Eduardo Girão, o senhor se diz independente, né? E nesse seu trabalho na CPI até agora, de documentos que o senhor viu e de depoimentos que o senhor acompanhou também, nós também todos acompanhamos. O senhor acha que o governo foi falho realmente na compra de vacinas? Poderia ter feito compras antecipadas ou esse é um discurso dos opositores do governo Jair Bolsonaro? Eu acho que é cedo ainda para você falar. A cronologia, por exemplo, da Pfizer, vou dar um exemplo aqui para vocês, da Pfizer, tão questionada, dezenas de cartas mandadas para o governo, mas a cronologia tinha um dispositivo que impediu a compra, né? Precisava, porque tinham cláusulas leoninas que a Pfizer impôs para o governo brasileiro, pelo menos isso que eu e minha equipe nós entendemos lá. E não tinha como ultrapassar essa barreira, porque poderia gerar um problema sério, até porque o foro é em Nova York, né? Então o Brasil ia ter que se defender lá de algum problema e as reservas internacionais, enfim. Agora, com relação a quando a gente conseguiu aprovar, primeiro na Anvisa, que é um órgão técnico, né? Não tem nada de política, e ficou claro isso. Quando a Pfizer aprovou na Anvisa e depois uma legislação que a gente aprovou no Congresso, uma lei que resguardava, de uma certa forma, essas cláusulas leoninas, a vacina foi comprada em 9 dias, né? Então, tem muita narrativa. O problema dessa CPI, e por isso que a população nas feiras, e eu costumo conversar com as pessoas, faço questão para a gente sair da bolha em Brasília, conversar nas feiras, nos mercados com as pessoas, elas percebem uma manipulação política muito grande em termos de narrativa, né? E a gente precisa ter muito cuidado para não embarcar em certas narrativas e buscar a verdade. Então, eu acredito que a gente pode, nesse 1 mês e meio que ainda falta de CPI, encontrar um caminho, mas precisamos realmente que o G7, porque é o G7 que comanda essa CPI, tenha um pouco de sensibilidade com o que a população quer. Porque o que me cobram nas ruas também é olhar esses desvios de governadores, de prefeitos, porque, por exemplo, hospitais de campanha que foram feitos em poucos meses, gasto centenas de milhões de reais em cada estado,
E quando começou a chover, não foi chuva não, começou a chover corrupção, denúncia de corrupção, eles fecharam da noite para o dia. E as pessoas que morreram, porque todo mundo sabia que viria a segunda onda. E as pessoas que morreram sem leito, como é que fica isso? Isso é responsabilidade de quem? Eu perguntei aos representantes do governo federal, vocês autorizaram os governos estaduais e municipais fecharem os hospitais de campanha antes da segunda onda? Eles disseram que não. Eu quero ouvir agora os prefeitos e governadores e perguntar para eles por que eles fecharam. Zé Maria? Senador, a CPI ela tem um outro objetivo, né? Além, evidentemente, de punir. A gente está vendo aí que os caminhos de punição de governadores, prefeitos, estão também interrompidos, mas também de fazer proposição. O que seria a proposição? O que mudaria para o futuro para evitar erros como agora aconteceram? Olha, perfeita a sua pergunta. Esse é um caminho, porque infelizmente, que Deus nos proteja disso, mas infelizmente muitos especialistas têm dito que nós teremos outras pandemias no futuro, né? Então, o que é que nós erramos, né? Seja legislativo, executivo, judiciário, o que é que nós erramos nessa pandemia? Qual é o aprendizado? Qual é uma lição? Tem uma lição do ponto de vista espiritual, eu não tenho a menor dúvida. Acredito que essa pandemia veio para nos trazer mais um olhar humano sobre as outras pessoas, mais fraternidade, mais solidariedade, dar valor ao que importa na vida, que é fazer o bem, que é estar junto da nossa família. Esse é o aprendizado que muitas vezes a gente não aprende, até pela agressividade, pelo momento que a gente está vivendo de intolerância uns com os outros, por causa inclusive de política, né? Mas essa CPI pode trazer esse dado, e eu acredito que é um caminho nesse 1 mês e meio, se deixarmos a política de lado, né, o que é difícil, né, e olharmos mais assim do ponto de vista de uma lição para o futuro, eu acredito que isso pode trazer dados importantes. Por exemplo, Zé Maria, eu gostaria muito que o STF, o ministro Marco Aurélio, que tirou atribuições do governo central em abril e maio do ano passado, né, e jogou para estados e municípios, que ele fosse respeitosamente, tem um requerimento meu, para que ele vá ao Senado Federal dizer se essa atitude poupou vidas ou não, se isso de alguma forma, eles devem ter no STF um monitoramento para ter tomado aquela decisão, porque isso vai fazer com que a gente no futuro, se tivermos outras pandemias, espero sinceramente que não, mas que de alguma forma a gente possa ter mais dados para fazer um trabalho poupando mais vidas humanas. Joel? Senador, uma crítica que tem sido feita à CPI é que ela tem dado muito palanque para teorias científicas que, no fundo, só existem hoje em dia no Brasil. A defesa aguerrida do uso da cloroquina, do uso da ivermectina, que outros países até tentaram, mas abandonaram porque não foi eficaz. O Brasil, nos top 10 mundiais aí de mortes, usou bastante, então realmente parece que não funciona. Mas ainda assim a CPI tem se tornado palco de um debate. O senhor mesmo defende que esse debate seja ainda mais acirrado entre defensores e opositores da cloroquina. O senhor não se preocupa que, defendendo uma tese que provavelmente está errada e já foi descartada aí por grande parte do mundo, isso possa ser uma deseducação à população que continue acreditando no kit Covid, na cloroquina e com isso não tome os devidos cuidados que aí sim funcionam para se proteger da doença? Joel, lhe agradeço demais por essa pergunta, porque nós temos cerca de 14 mil médicos no Brasil que defendem o tratamento precoce. E o tratamento precoce é uma injustiça se a gente colocar apenas como um medicamento ou dois. São 17 medicamentos que compõem o tratamento precoce, né? E nós estamos numa guerra. Numa guerra, nós precisamos de vacina, é fundamental vacina, sempre defendi isso. Precisamos de uso de máscara, sim. Precisamos de distanciamento físico, sim. E também álcool em gel. Mas por que não? Por que não? O tratamento precoce com recomendação médica, né? Eu sou totalmente contra a automedicação. Inclusive, acho um equívoco do presidente da República quando mostra remédio. Isso não é papel de presidente da República. Isso ajudou a politizar
essa situação como que está altamente politizada. Então, eu vejo que a gente precisa, nesse momento, ter serenidade, né? Médicos, 14 mil médicos, a gente não pode fechar os olhos para eles. E eles apresentaram, eu fiz um debate lá no Senado Federal, olha as coisas como é que são, nada é por acaso na vida da gente. Eu fiz há 2 meses e meio atrás um debate reunindo especialistas e médicos renomados contra e especialistas e médicos renomados a favor do tratamento precoce. As conclusões estão lá. Se você entrar no YouTube e entrar na TV Senado e colocar lá debate profilático Covid, né? Tratamento profilático Covid, você vai ver. Então, assim, eu acho que a gente não pode descartar isso, porque tem sim, tem ciência também nisso, com resultados clínicos fortes. O meu pai mora aqui em São Paulo, né? E o meu pai, ele teve, com 77 anos de idade, com algumas comorbidades, ele teve Covid, foi infectado, e uma médica famosa, tradicional aqui de São Paulo, chegou e disse, olha, o senhor precisa triplicar a dose de um medicamento, né? E ele fez aquilo. E ele praticamente foi assintomático. O papai tinha bronquite, tinha asma, então ele tinha um fator preocupante. E ele teve resultado. Eu, particularmente, faço tratamento também preventivo. Não tive Covid ainda, fiz campanha política, tudo aquilo que a gente tem feito. Mas eu acredito que isso é com recomendação médica. Essas pessoas estudaram para fazer recomendação, para ajudar as pessoas. A gente não pode descartar isso porque, o que a gente está investigando, pelo menos com debates, né? Vamos ver sexta-feira agora se eles vão dar essa visibilidade para os cientistas pró-tratamento precoce. Tem resultados muito positivos, repito, com recomendação médica sempre. Ok. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, mais uma vez, obrigado por visitar os estúdios da Jovem Pan. Boa semana, até a próxima. Muita paz, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Boa semana.